Irmã, hoje a gente vai meditar em Salmo 104, do 14 ao 15. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la. Salmo 104, verso 14 e verso 15. Pela manhã nós meditamos sobre o pão, falamos sobre pão, e que o pão é um elemento presente na nossa tradição que simboliza o corpo de Cristo. E que quando a gente come pão, a gente tem vigor, a gente tem o vigor retomado da vida, porque pão é alimento, né? Pão é, como diria talvez a minha avó, a minha mãe, é sustância, né? Pão, a gente se alimenta, a gente fica forte, a gente fica vivo. E nessa noite eu quero meditar sobre o vinho, Salmo 104, 14 a 15 diz assim: é Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Queria destacar o miolinho aí desses dois versículos, né? O vinho que alegra o coração do homem. O vinho que alegra o coração do homem. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado. Obrigado por estarmos juntos, reunidos aqui em Teu nome. E nós precisamos, Senhor, da iluminação do Teu Espírito. Para a gente discernir o significado dessa mesa, para a gente discernir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para a gente poder discernir a Tua palavra, Pai. Fala conosco, fala ao nosso coração de uma maneira profunda, intensa, que a gente saia daqui esclarecido, mas mais do que esclarecido, transformados por aquilo que só o Senhor pode fazer em nós. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Jesus nos deu vida, gente. Jesus nos deu vida. Ele é o pão que desceu do céu, partido e dado a nós. E na medida em que a gente come desse pão que desceu do céu, que é uma expressão metafórica para a gente falar de uma experiência interior, de uma experiência existencial, de uma experiência profunda com Deus, que a Bíblia chama de novo nascimento, a morte do velho homem, a Bíblia chama de nascer de novo. Isso é comer do pão, isso é experimentar Jesus. Quando isso acontece, a gente nasce de novo, a gente tem vida, a gente vive, a gente volta a respirar, a gente tem fôlego, amém? Então o pão, ele é algo que nos sacia. Jesus, portanto, ele é aquele que sacia a nossa alma. Jesus é aquele pão que desceu do céu, que possibilita para cada um de nós a esperança de nós vivermos eternamente. É vida pulsando da parte de Deus para nós. Agora, a pergunta que a gente precisa se fazer nessa noite é viver como? É viver como? Porque viver somente, presta atenção nisso, ó, viver somente não é suficiente. Estar vivo, coração batendo, o ar passando por dentro dos nossos pulmões, não basta. Sobreviver não é ainda suficiente para a proposta daquilo que Cristo tem a nos oferecer. A gente não pode, irmão e irmã, se contentar com uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? É uma vida na média. A gente não pode se contentar com isso. Se a gente está dizendo que o pão que desceu do céu, que é Jesus, ele partiu o seu corpo e nos entregou ele, e a gente comeu da sua carne, e a gente tem vida que vem dele, somente pensar em viver
em sobreviver, em se manter vivo, não é suficiente. A gente não pode empurrar a vida com a barriga. A gente não pode se entregar a um tipo de existência no automático. A gente não pode se contentar em aceitar que a gente foi engolido pela rotina, que a gente foi engolido pela correria, que a gente foi engolido pelo trabalho, que a gente foi engolido pelas demandas, que nós somos engolidos por todas as tarefas que a gente tem para fazer. A gente não pode se contentar com isso. E aí é justamente aí que entra o vinho. O pão nos dá vida, o vinho nos dá alegria. O pão, ele nos dá o fôlego para a gente poder fazer como o salmista fala, para a gente ter o nosso vigor sustentado. Agora, segundo o salmista, o vinho é aquilo que vai alegrar o coração do homem, aquilo que vai alegrar o coração de nós humanos. Eu me lembro quando eu era criança, eu me lembro que eu ia para a igreja, eu devia ter ali os meus 14, 15 anos, e eu ficava por ali, lá onde está o Tiago, né? Acabava o louvor assim, aí começava a pregação, eu ficava ali parado olhando, batendo papo com os outros. Jovem é assim, né? Ficar batendo papo no fundo da igreja, conversando, contando uma piadinha assim e tal, ficava lá. Né? Aí eu lembro uma vez conversando com um amigo daquela época, né? Que quando chegava o momento de ceia na igreja, na época, eu estou falando dos anos 2004, 2005, ó, tem chão, hein? Quem assistiu aquela série Lost? Algumas pessoas, nem todos. Mas na série Lost, já é bem velha, vou dar spoiler mesmo, paciência, hein? Tem no final, tinha um cara lá que chamava John Locke. O John Locke era um personagem lá, né? Calvo, né? Brancão. Eu sei que no final da série tem uma cena que entra o caixão, um velório assim, aí entra o caixão do Locke. Aí a gente ficava lá comentando, os meninos, falando, nossa, olha essa ceia, que desânimo, gente. Que clima de velório. Vai entrar o caixão do John Locke daqui a pouco aqui. Né? A gente fazia esse comentário, né? Todo mundo assistindo. Porque era um desânimo, era monótono, era chato, era esquisito, era triste, era para baixo. Quando a gente participa dessa mesa e tem pão, e tem o vinho que alegra o coração do ser humano, gente, não dá para ser fúnebre, não dá para ser chato, não dá para ser triste. Quando a gente entende, compreende que esse vinho, aqui no caso o suco, ele representa o sangue de Cristo, sangue de uma nova aliança, uma coisa novinha que foi feita para cada um de nós. E que Jesus escolhe deliberadamente fazer aquela última ceia dele com o pão que dá vigor e com o vinho que dá alegria, gente. A vida cristã, a vida nossa espiritual, ela não pode ser fúnebre. Esse momento aqui, ele não pode ser fúnebre. Ele não pode ser tristonho. É claro que pode ter reverência, pode ter um momento contemplativo, claro que sim, mas tem que ter ânimo, tem que ter beleza. Lembra que eu falei para vocês que quando eu estava ali ouvindo e o Val fazendo o louvor aqui, é bonito, gente, estar num culto assim. É bonito estar aqui e sentir a pressão do coral de vocês cantando. É bonito a gente cantar, é bonito a gente celebrar, é bonito a gente ouvir o contrabaixo da Adriana, é bonito ouvir a bateria do Rogério, é bonito ouvir o violão, ouvir as vozes, é bonito ouvir o coral, é bonito, porque tem que ser bonita a experiência de fé. A experiência espiritual, ela tem que ter beleza, ela tem que ser uma experiência, a gente chama tecnicamente, para ser chato aqui, estética. Ela tem que fazer o nosso braço arrepiar, ela tem que fazer a gente sentir um frio na espinha, ela tem que fazer alguma coisa com o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa carne, precisa sair daqui revigorada. A gente precisa sair daqui flutuando. A gente precisa sair daqui em êxtase espiritual.
Talvez até um estado de êxtase espiritual em que a gente tem até dificuldade de conversar um pouco. Porque a gente está tão extasiado de tudo que a gente experimentou, de toda a beleza, de toda a alegria que tomou conta da gente, porque a gente participou e brindou com suco, com vinho, que representa o sangue de Cristo vertido na cruz, para que a gente vivenciasse a experiência da nova aliança. Amém? Vou te dar alguns motivos para a gente ser feliz. Alguns motivos. Abra lá comigo em Mateus capítulo 26, 27 e 28. Nós vamos ler esses dois versículos. Mateus capítulo 26, 27 e 28. Olha o que Jesus faz. Diz Mateus: em seguida, pegou o cálice de vinho, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Motivo para você ser feliz. Jesus, ele pega o cálice de vinho, vinho que simboliza a alegria do coração dos homens, ele dá graças a Deus e ele oferece aos seus discípulos. Ele oferece, ele diz: bebam, bebam. Tem algo elementar na nossa experiência espiritual, que é representado na nossa tradição por uma palavrinha, que é uma palavrinha curtinha, mas que tem assim, a gente pode dedicar os séculos e mais séculos da existência para pensar sobre ela. Graça. Graça. O nosso mestre é aquele que oferece vinho para os seus discípulos. É aquele que entrega, que pede, bebam, bebam. Não são os discípulos que pedem para ele. É ele que dá. É Ele que distribui, é Ele que oferta, é Ele que entrega, é Ele que oferece. Graça, isso é graça. Nós todos aqui, gente, nós adoramos, nós cultuamos, nós cantamos a um Deus que é um Deus gracioso, um Deus que é um Deus bondoso, um Deus que é um Deus misericordioso. Naquela mesa tem pecador, naquela mesa tem traidor, naquela mesa tem gente doidinha da Silva. Tem gente complicada, tem gente traumatizada, tem gente esquisita, festa estranha com gente esquisita. Tá certo? E Jesus, ele vem e diz o seguinte: está aqui o cálice, graças a Deus por isso, bebam, tomem, participem. Vocês são os meus convidados. Vocês estão autorizados a participar. Eu estou dando para vocês isso. Irmão, irmã, a gente crê num Deus que nos ama de uma maneira misericordiosa, bondosa, graciosa. Que motivos teríamos nós para sermos tristes? Que motivos teríamos nós para sermos pessoas cuja experiência espiritual, ela é enfadonha, ela é chata, ela é cansativa, ela é fúnebre. É claro que todos nós temos nossas dores, claro que todos nós aqui temos os nossos sofrimentos da vida, claro que todos nós aqui temos histórias terríveis que podemos contar e partilhar uns com os outros. Mas no meio desse caos, no meio dessa loucura que é a existência, a gente tem um Deus que nos coloca numa mesa, que pega um cálice, que dá graças por esse cálice e diz para a gente: bebam, bebam, participem comigo da minha ceia, participem comigo desse momento. Nós temos um Deus gracioso. O nosso Deus não é o diabo. O nosso Deus não é perverso.
O nosso Deus não quer o nosso mal. O nosso Deus não está nos fazendo de ventríloco. O nosso Deus não está brincando com a gente. O nosso Deus é um Deus que nos ama de modo gracioso e não cessa em derramar graça sobre nós e nos servir vinho novo. Por isso se alegre, meu irmão e minha irmã, se alegre, porque a bondade de Deus nos alcançou. Você está convidado para participar dessa ceia. Uns tempos atrás, uma pessoa conversou comigo e falou assim: eu não consigo participar da ceia. Eu falei: por quê? Porque eu pequei. Eu cometi uma coisa que eu não quero nem te contar. Eu falei: é mesmo? E por que você não participa da ceia? O que isso tem a ver com participar da ceia? Como assim, pastor? Mas Deus, eu não me sinto digno. Eu falei assim: você não entendeu uma coisa básica. Você lembra do filho pródigo? Daquele menino que pegou a herança do pai, torrou tudo, com tudo que não podia, com tudo que não devia, até não sobrar nada, até que ficar com vontade de comer comida de porco. E ele faz o caminho de volta para casa pensando: se meu pai me tratar como um dos seus empregados, eu estou feliz da vida, está ótimo. Aí ele prepara um discursinho bonito, todo perfumado, cheio de coisinha. Aí ele chega e encontra o pai, e o pai está esperando ele. E ele começa a falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de... Corta o discurso, filho, para de falar. Vem aqui nos meus braços de amor. Eu tenho vinho para te servir, filho. Você estava morto e você vive. Estava perdido, agora você foi achado. Filho, para de falar, eu não estou interessado na sua história. Eu consigo já imaginar o que aconteceu, mas não me importa. Preparem um novilho gordo, ele diz. Prepara a festa. Esquece o John Locke, esquece o culto fúnebre. É festa, é alegria. Porque você foi achado, porque você vive. É graça pura, gente. É constrangedor. É um amor assim, constrangedor. Não tem como nomear esse negócio. Você só pode experimentar ele. Você só pode participar dele. Você só pode desfrutar dele. Seja feliz, a gente tem motivo para ser feliz. E aí Mateus 26, 27 e 28 ainda diz assim: bebam todos vocês, isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Os seus pecados, irmãos e irmãs, os meus pecados estão perdoados. Perdoados. Ó, se tivesse na igreja pentecostal, tinha gente voando, tinha gente, subindo nas paredes, gente. Perdoados. Não tem mais dívida. Está cancelada a nossa dívida. Está cancelado tudo. Não tem motivo para a gente andar com peso na consciência, para a gente andar com um fardo pesado nas costas. Não tem motivo para não participar dessa mesa. Não tem motivo para isso, porque Deus, em Cristo Jesus, Ele disse sim para cada um de nós. Jesus na cruz do Calvário é o sim de Deus para a humanidade. Então, irmão e irmã, a gente tem motivo para se alegrar, porque a gente não precisa mais andar como pessoas que são culpadas pelos seus delitos, pelos seus pecados, pelos seus erros, e coisas talvez até absurdas que cada um de nós aqui possa ter cometido, está perdoado em nome de Jesus. Não há razão para ressentimento, não há razão mais, para ficar curtindo a dor, não há mais razão para ficar, botando o dedo em feridas, para, sentir, mexer com pus, deixar a ferida. Não, está curado, está perdoado, está sarado. Amém? Isso é motivo para a gente se alegrar, E em terceiro lugar, o texto diz para a gente o seguinte, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue
da aliança. Meu sangue da aliança. O que significa isso? Significa que nós não estamos mais na aliança de Moisés. Nós não participamos mais da aliança que diz respeito à lei. A gente não participa mais dessa aliança. O púlpito não é mais de Moisés. A pregação não é mais sobre Moisés. A nossa vida não diz respeito mais a Moisés, diz respeito a Jesus, diz respeito ao Evangelho, diz respeito à nova aliança. Isso não significa necessariamente que aqui é oba-oba e lá é pesado, né? Não é isso que eu estou falando. Se você entendeu assim, você já não entendeu nada. Mas é uma nova aliança. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. O que Jesus está dizendo quando ele fica fazendo essa lógica, operando? Vocês ouviram o que foi dito. Não matarás. Aí a pessoa, não matei, cheque. Estou garantido, está tudo certo. Jesus está dizendo, não, meu amigo. Se você odiar no teu coração, você já matou, você já assassinou. O que Jesus está propondo para a gente? Ele está propondo para a gente, nessa nova aliança, um outro jeito de viver. Uma nova forma de viver a vida. E essa forma de viver a vida não é baseada no medo. Ela não é baseada no medo de Deus. A gente não faz o que tem que fazer porque a gente está com medo de Deus. A gente faz o que tem que fazer porque a gente ama a Deus. A gente faz o que a gente tem que fazer porque a gente quer fazer. Porque a nova vida de Deus em nós nos libertou das amarras da lei para a gente poder cumprir a lei livremente. Para a gente fazer o que é bom, para a gente viver partilhando da sua alegria, da alegria de Deus em nós. É uma nova aliança, bebam todos vocês, isto é o sangue da nova aliança. É um momento da gente não somente agora viver, mas é viver em abundância, em plenitude de vida. Viver tudo que a gente tem para viver em Deus, em Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria, viver com toda intensidade. Nós estávamos no grupo de quarta-feira, no encontro de espiritualidade, falando do Eclesiastes, do sábio. E um dado momento ele fala lá pelo capítulo 9, ele fala, cara, se tem uma coisa que eu percebi nessa vida, é o seguinte, você tem que agarrar a vida. Você tem que, você tem que viver com toda intensidade a existência. Você não pode fazer nada mais ou menos. Você não pode fazer nada só por fazer. Você tem que viver a vida com tudo aquilo que ela está te oferecendo. E é isso que Jesus está nos oferecendo. Vida em abundância. Não é sobreviver. É viver com toda e total intensidade a existência graciosa dele. Porque a gente agora está numa nova aliança. Uma nova aliança. Então, o Evangelho, no final das contas, irmãos, é, como popularmente às vezes a gente diz, é uma filosofia de vida. O Evangelho não é aprender a fazer culto. O Evangelho não é aprender a cantar canção na igreja. O Evangelho não é só participar de rito religioso. O Evangelho não é só vir nas atividades da igreja. O Evangelho é uma transformação que Deus faz dentro de nós para a gente poder viver em uma nova aliança na vida. Viver um novo jeito, é um novo jeito de a gente viver. Em outras palavras, a nossa vida precisa ser reencantada. Quando a gente vive à luz do Evangelho, quando a gente prova e toma desse cálice, a nossa vida ela precisa ter encanto. Ela precisa ter encanto. Ela precisa ser como a Rose do Dorival compartilhou com a gente no grupo aí, quem está lá no grupo do IBQ Educação, e também quem esteve no encontro de espiritualidade viu. A Rose, perto da casa dela, um lugar verde, bonito, e tem um ninhozinho de passarinho. Aí no ninho de passarinho tem um passarinhozinho, um bebezinho passarinho. E ela todos os dias, ao longo aí das últimas semanas, ela tem ido todos os dias lá, e ela vai contemplar a beleza da natureza no passarinhozinho que está lá. Isso não é normal, né? Quem tem tempo para isso?
Quem faz isso? Né? Onde que dentro da nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa correria, a gente presta atenção nisso? Mas a vida da Rose é uma vida marcada por um momento em que um dia Jesus chegou para ela e falou assim: ô Rose, eu estou com uma taça de vinho aqui. Ele deu graças, ele disse para ela: beba, beba. E depois dela ter bebido o vinho do Senhor, ela começou a viver numa nova aliança, e na nova aliança, ela não acorda de manhã só por acordar. Ela não faz as atividades do dia a dia só por fazer. Ela não lava a louça só por lavar. Ela vive a vida. E ela está atenta para perceber o encanto divino que é você perceber um passarinhozinho dentro de um ninho, dentro de um ninho. A gente, nos nossos encontros de quarta-feira, não foi uma, nem duas vezes, nem três, foram várias já, em que a gente finaliza o encontro orando com um poema, às vezes que a Marise compartilha com a gente. E a gente faz da poesia a nossa oração. E a gente vai embora do encontro de espiritualidade cheio da beleza de cada palavra que foi recitada nos poemas que a Marise escolheu para a gente, ou que outra irmã trouxe naquele momento. Quarta-feira passada, a Aline tinha voltado já a trabalhar, e segunda e quarta eu fiquei com a Anne durante o dia. E a Aline de manhãzinha, na quarta ou na terça-feira à noite, falou assim: Ih, acabou o leite da Anne. Eu falei: quarta-feira já sei qual que vai ser o rolê. Eu vou pegar a menininha e a gente vai para o mercado fazer compra. Aí eu estava parando o carro no mercado e falei: cara, que vontade de comer uma carne de panela. Carne de panela. Eu falei: vou fazer uma carne de panela. Nossa, mas com a Anne? Eu falei: vou fazer com ela mesmo. Vou deixar ela participar do processo. Então, entrei no mercado, ela pegou um carrinho de criancinha e começamos. Pai, o que é isso aqui, filha? Pega aí, pega aí. E pegamos lá o salsão, pegamos lá a cenoura, pegamos lá a cebola. Escolhi lá uma carne, uma costela bonita que tinha lá no açougueiro, pedi para ele cortar e levamos tudo para casa. Aí na quarta-feira a gente começou a descascar, né, os alimentos lá. Eu falei: filha, sua tarefa é pegar cada casquinha que cair fora, você junta nesse potinho e depois você leva para o lixo, beleza? E descasca a batata, descasca salsão não corta, né, salsão, descasca a cenoura, descasca tudo, faz tudo que tem que fazer e ela lá me ajudando, tá? Aí a gente pegou aquela panela, colocamos azeite, pegamos uns 6 dentes de alho, né? A gente pegou lá a carne, a gente jogou toda a carne lá, fritou ela, deixou ela seladinha, né, como se diz. E aí a gente entrou com os legumes. Aí eu entrei com meio litro de vinho, liguei o fogo, já estava quente já, começou a evaporar tudo aquilo lá. Aí eu botei na pressão. 25 minutos para você fazer uma carne de panela. Se passar, vai virar um ragu, né? A carninha desfiada. Se passar de novo, vira patê. Se passar mais uma vez, gente, aí estragou mesmo. Aí acabou, aí não tem o que fazer mais com a carne. Mas deu certinho os 25 minutos. E na hora que eu abri, veio aquele cheiro. Eu falei: Anne, vem cheirar aqui a carne. A gente cheirou aquela, tomou conta da cozinha, o cachorro doido, um negócio maluco acontecendo. Aí eu peguei uma colher de pau. De pau, não pode ser de metal, senão arranha a panela, hein? De pau. Aí eu peguei no fundo da panela, irmão Aldo, grudou tudo assim, ó, tinha um negócio grudado. Aí eu raspei tudo aquele sabor que estava no fundo da panela. Aí eu botei as batatas, coloquei um pouco mais de água, deixei ferver as batatas. E aí juntou eu e a Anne, um arrozinho fresco, carne de panela, e a gente comeu. Por que eu conto esse negócio culinário para vocês? Irmãos, porque eu tomei do vinho de Cristo. Porque quando a gente toma do vinho do Senhor, o coração do humano fica alegre. Tem doença na vida, tem tristeza na vida, tem angústia na vida. A vida dá medo, muitas vezes. Mas permeado em toda a existência, existe o impacto do dia em que Jesus de Nazaré chegou para o André e disse: André, beba, beba,
beba do meu sangue, beba do meu vinho que eu tenho para você, porque tem um novo jeito de viver. E nesse novo jeito de viver, até o queimado no fundo de uma panela vira experiência contemplativa, meu irmão e minha irmã. Romanos 8, 38 a 39. Diz assim, olha lá, hein? Se você não der um glória a Deus no final, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, vamos ler de novo, gente? Fiquei animado, vamos lá, ó. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão e irmã, participar dessa experiência comunitária é participar dominicalmente de como a gente chama, uma celebração. Isso aqui é uma festa, é alegria, isso aqui é beleza, isso aqui é algo que tem que alimentar a nossa alma, porque a nova vida em Cristo, gente, ela é lindíssima, ela é lindíssima, ela é encantadora, encantadora de mundos, encantadora do nosso interior, encantadora do nosso dia a dia. O vinho de Jesus, ele deve alegrar o seu coração, ele deve alegrar o meu coração. Enquanto o pão nos lembra que Deus, ele quer que a gente viva, o vinho, ele nos lembra que Deus quer que a gente celebre a vida com toda a dignidade, com toda a intensidade, com toda a paixão do nosso interior. Deus, ele não quer a gente somente tendo a existência prolongada. Deus, ele quer que nós vivamos a existência com ela sendo encantada pela graça, pelo amor, pela bondade, pela celebração do existir, do viver. É isso que a gente vai fazer aqui nessa noite. A gente vai comer do pão. E hoje a gente vai comer pão, hein? Tem pão para chuchu aqui. E a gente vai tomar do cálice. A gente vai celebrar, a gente vai se alegrar, a gente vai brindar, a gente vai ter comunhão. E a gente vai fazer isso junto. Porque a gente vive na nova aliança. E nessa nova aliança não tem nada nem ninguém que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Quero te convidar a curvar sua cabeça mais uma vez, enquanto o coral do corpo diaconal pode vir aqui à frente, se preparar para cantar 2 canções. Pai de amor, obrigado, obrigado. Tu és bom, Pai, Tu és bom. Que nessa noite, Senhor, que nessa noite a gente possa sair daqui percebendo o quanto a nossa vida, ela pode ser mais bonita, Senhor. Enche a nossa existência de beleza, Pai. Enche a nossa existência de sentido. Não de um sentido em que tudo vai se encaixar perfeitamente, mas de um sentido suficiente para a gente dizer, quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, que dia gostoso. Que perfume naquela cozinha. Que beleza a vida daquele passarinho. Que maravilha esse poema. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela nossa comunidade de fé. Que a nossa igreja, Senhor, a gente te pede isso, e a gente sabe que o Senhor deseja isso.
que ela seja um instrumento teu em nós, para nos ensinar a viver uma vida bonita e alegre no Senhor. Que essa mesa de graça, com pão, com vinho, Senhor, possa ser mais que um símbolo, possa ser um sinal daquilo que acontece na nossa alma, possa ser um sinal daquilo que acontece entre nós, possa ser um sinal da nossa amizade, da nossa fraternidade, da nossa alegria, de termos uns aos outros para caminhar, festejando, se alegrando, regozijando o dia a dia e a vida que o Senhor nos deu. Ó Pai amado, que a gente saia daqui inspirado a viver diferente. E que ninguém saia daqui nessa noite sem provar do vinho que aquele que nos diz, venha e beba, tem para nos oferecer. É o que eu peço por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.